Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Nós meditaremos no livro de Salmo 29. E nesse primeiro momento nós leremos Salmo 29, versículos 3 a 7. Salmo 29, versículos de número 3 a 7. Enquanto você prepara aí e abre o seu texto, eu vou pegar aqui um copo d'água. Não coloca aqui, aqui tem. Vamos lá então? Salmos 29, 3 a 7. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. Eu queria, nesse primeiro momento, ler apenas esses 4 versículos. Falaremos hoje sobre esta verdade. Segundo domingo de dezembro, o domingo da Bíblia, domingo que nós lembramos desta palavra que mudou a nossa história e que tem mudado a história de tantos aqueles que têm sido alcançados por ela. E eu queria que você pensasse comigo nessa temática, a voz do Senhor. Meus amados irmãos, este é um salmo que também é atribuído a Davi. Davi vivia numa cultura onde o povo dos cananeus acreditava-se que o Deus da tempestade era Baal. Acreditavam-se, entre tantas outras coisas, que os adventos da natureza, as tempestades, as avalanches, todos os desastres naturais, eles tinham por detrás a presença de deuses. Mas diante da geração de Davi, o Deus que era mais adorado era o Deus Baal. Baal era aquele conhecido como Todo-Poderoso. Para os cananeus, a maior força da natureza estava na tempestade. Com certeza você tem assistido alguns filmes aí na Netflix e você tem visto parte da mitologia grega. Você sabe um pouco sobre o deus Thor. Alguns falam sobre outros deuses. Quando você estuda ali a parte histórica dos povos antigos. A grande questão é que Davi vai fazer uma confrontação com a visão pagã e a visão bíblica. Porque pela cosmovisão bíblica, os fenômenos da natureza, eles não são momentos onde Deus está trazendo a sua ira. Para a cosmovisão bíblica, os movimentos da natureza, por mais que em alguns momentos sejam desastrosos, como se diz hoje do aquecimento global, há possível inundações de cidades que avançaram para próximo do litoral. Alguns entendem que o castigo de Deus está chegando e o povo vai sofrer. Esta não é uma visão bíblica. A visão bíblica, ela não apresenta estas mudanças da natureza como castigo de Deus ou como castigo dos deuses. Ela nos apresenta uma outra verdade. O Deus que é Senhor, mas também é Criador, Ele tem a sua criação debaixo do teu senhorio. Ou seja, tudo é para que o propósito de Deus se cumpra aqui na terra. Nós cantamos uma canção que o nosso querido irmão Sidney nos trouxe, que lembra um pouco dessa verdade da grandeza de Deus. Eu queria ler aqui esse texto paralelo da mensagem, ainda na introdução, Salmo 19, versículos 1 a 4, diz o texto: Os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem e nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam aos confins do mundo. Meus amados irmãos, na excelência da criação, a voz de Deus é exaltada, a voz de Deus é reconhecida. Como Salomão mesmo diz, escrevendo o livro de Eclesiastes, quando ele diz que há propósito de Deus para tudo que há em cima no céu e para tudo que há embaixo na terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E quando nós olhamos Davi fazendo ou trazendo essa metáfora diante de uma tempestade em que Davi está visualizando aqui a glória de Deus se revelando pela sua voz. A temática da mensagem é a voz do Senhor. No domingo da Bíblia, como não falar sobre a voz de Deus? Como estar diante da igreja em um tempo onde a nossa fé é confrontada a todo tempo e não dá relevância a esta palavra que nós lemos lá no início do culto, em Hebreus 4:12, que é uma palavra poderosa e eficaz. Davi, olhando a tempestade, ele pelo menos, ainda na introdução, revela não apenas a força que a tempestade tem. Ele diz no versículo 3 e 4, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. E olha, a voz do Senhor, diz ele, é poderosa. Se existe uma coisa que as pessoas temem diante de uma tempestade, é essa força que o vento traz diante de uma tempestade. E Davi então revela o ruído, mas ele também descreve a fúria da tempestade. Ele diz no versículo 5 e 6, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Meus amados irmãos, um cedro era uma árvore que atingia 10 metros de diâmetro e aproximava-se de 40 metros de altura. O texto vai dizer, na metáfora usada por Davi, que a voz de Deus quebra esta árvore tão frondosa. O versículo 6 diz que a voz de Deus faz no Líbano soltar um bezerro, o monte do Líbano soltar como um bezerro ou como um boi selvagem. Tamanha é a produção da geração de poder que é trazida pela voz de Deus. E Davi ainda vai descrever dizendo que o resultado da voz de Deus, observe comigo no versículo 7 e 9, é fazer com que todos os que estão em cima no céu e embaixo na terra revelam a glória de Deus. Versículo de número 9, ele diz, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Mas no final do versículo 9 ele diz, e no seu templo todos dizem glória. Olha a última frase do versículo 9, e no seu templo todos dizem glória. Tudo está sujeito à autoridade da palavra de Deus. Como que a voz de Deus tem alcançado o seu coração em seu dia a dia? Você é alguém que tem ouvido muito sobre a voz de Deus? Ou você tem ficado bem aquém daquilo que Deus tem para mim, para você, para a igreja e para a nossa geração? Eu queria que você pensasse em pelo menos 3 observações que nós podemos trabalhar no Salmo 29. Veremos que a voz de Deus nos chama para o louvor. Nós veremos que a voz de Deus cala todo temor, mas nós veremos que a voz de Deus transforma o coração do pecador. Eu queria, para o primeiro ponto dessa mensagem sobre a voz do Senhor, trabalhar contigo e fazer você enxergar nesse texto que a voz do Senhor nos chama para o louvor. Observe comigo versículos de 1 e 2 do texto base da meditação, que é o Salmo 29. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Ela diz assim, deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória
e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem ao Senhor na beleza da tua santidade, na beleza da sua santidade. Meus amados irmãos, há uma convocação do Espírito de Deus pela sua palavra, de que existe e sempre existirá na terra um povo que louvará não apenas o Deus Criador, mas o Deus que se estabelece como Senhor. O texto é claro que o povo de Deus estaria louvando a Ele. Você conhece aquele Salmo 126? Quando ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso nós estamos alegres. Ele inaugura dizendo que a palavra de Deus, ela não chega no coração de qualquer um. Ele diz: deem ao Senhor, ó filhos de Deus. São os filhos que reconhecem na paternidade de Deus a presença ímpar como fonte, como aquele que nos faz superar os desafios, como aquele que elimina tudo aquilo que é contrário ao que Deus de fato tem para mim e para você. Os ruídos de várias vozes que vão revelar, na maioria das vezes, uma incredulidade e não uma fé naquilo que Deus deseja que eu e você possamos viver. Você tem dado louvores a Deus? Dos 150 salmos, o Salmo 150, ele é todo ele expresso nessa temática. Louvai ao Senhor em todo tempo louvai ao Senhor. Deus, ele revela ao coração do filho todos os motivos que ele, vivendo aqui na terra, tem para reconhecer o agir de Deus em sua vida. O que seria da sua vida, o que seria da minha vida sem a voz do Senhor? E agora, o que muda no seu coração? Quando Davi, na metáfora da tempestade, compara a força dessa tempestade com a voz de Deus, e essa voz agora te chamando a se humilhar, como diz Tiago: humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Fugi do diabo, e ele fugirá de vós. Ou resisti ao diabo, como diz o texto, e ele fugirá de vós. Ah, meus amados irmãos, não há mais do que nunca a necessidade de nos lembrarmos de que este Deus, que se revela por sua palavra, tem ainda trazido a sua voz ao meu e ao seu coração, para que nós possamos louvá-lo. Salmo 29, 1 e 2. Deem ao Senhor, ao Filho de Deus, dê ao Senhor glória e força. Glorifique a Deus, ou seja, reconheça a revelação da palavra dele no seu coração, que nesse momento convoca eu e você. E eu queria ler esse texto que fala o quanto que Deus nos ama por meio da sua palavra. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança contigo, porque Ele tem aliança com o seu povo. Aonde a voz dele chega, nós somos chamados para louvá-lo. O terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, no capítulo 26, versículo 9, eu queria ler esse texto contigo. Levítico 26, 9. Não, estou no livro de Êxodo. Levítico 26. Abri aqui errado. Levítico 26, 9. Diz o texto: olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Deus está usando a boca de Moisés, o servo ungido do Senhor, para levar a palavra, para falar que aquilo que a voz de Deus tinha para o seu povo: ei, eu vos farei fecundos, multiplicarei, porque eu renovarei a minha aliança contigo. Você conhece a aliança que Deus tem com você? Pois é, irmãos, Davi, que conhecia a aliança, ele reconhece no Salmo 29, que é um salmo de hino e louvor a Deus, pela força que a voz de Deus tem. Nós somos chamados a louvar a Deus, porque nós temos uma aliança com Ele, uma aliança que se faz pela palavra, revelada pelo Espírito da palavra. E eu queria que você pudesse, ao olhar esse texto,
se deparar com esta verdade, a última frase do versículo 9 diz: e no seu tempo todos dizem glória. Deus está revelando a mim e a você, nesta noite como igreja, você que nos acompanha, Deus nos chama a louvá-lo em qualquer circunstância. Quando Paulo diz à igreja em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Paulo, 4 versículos anterior, ele diz: aprendi a viver com muito, mas também aprendi a viver com necessidade. Ele viveu um tempo de necessidade, mas ele viu o Senhor naquele tempo, e ele entende a convocação. Na versão nova transformada, Deus revela o texto dessa metáfora, não dizendo deem ao Senhor, mas o texto diz: honre ao Senhor, seres celestiais, honre o Senhor para a sua glória e força, honre o Senhor pela glória de seu nome. Olha aqui, Davi não está falando, honre ao Senhor pela sua família, honre ao Senhor pelo seu carro, honre pelo Senhor porque você será rico e terá prosperidade. Não, isso é uma consequência. Honre ao Senhor pela força dEle, honre ao Senhor e dê graças a Deus pelo nome dEle, que é santo, que é bendito, que é poderoso, que está no governo de todas as coisas. Davi leva o coração da igreja. Davi tem a expectativa de que Israel reconhecesse quem era Deus. E sabe como você pode reconhecer quem Deus é? Pela palavra dEle. Meus irmãos, Jesus sentou com os discípulos e numa reunião bem particular, lá na altura do capítulo 12 do Evangelho de Marcos, Jesus diz assim, em Marcos 12, 24, errai porque não conhecem as Escrituras e nem o poder que nelas tem. Os discípulos estavam aprendendo muita coisa, e Jesus vai confrontar eles, porque Davi reconhecia que a voz do Senhor chama a sua igreja, pela aliança da promessa, na palavra, a louvar esse Deus, que está acima de tudo e de todos. Eu queria que você pudesse, aí na sua casa, adorar a Deus comigo. Meus irmãos, nós temos tantos textos. Deuteronômio 12, 32. Para a minha palavra, vocês observarão. Para a minha palavra, vocês estarão atentos. Porque nela nada diminuirás e nem acrescentarás. A voz do Senhor chama a mim e chama a você para louvar o nosso Deus. Você só pode fazer isso, porque a palavra diz também que a palavra dele não é difícil, não é pesada. 1 João 5,3. Segunda verdade, a palavra de Deus, a voz do Senhor, ela não apenas chama a gente para louvar a grandeza do seu nome, sua santidade e sua glória que é revelada em nós, mas a voz do Senhor, ela revela, ela transforma o coração do pecador. Olha comigo aí o versículo de número 3 e 4. Quando você aprenderá que a voz do Senhor não apenas te chama para louvar, mas a voz do Senhor transforma o coração do pecador. Acompanhe comigo o versículo de número 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E olha comigo, vamos até o versículo 9. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor, e o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano soltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz
faz dar cria às corças e desnuda bosques, e no seu templo todos dizem glória. Eu queria que você pudesse, ao percorrer comigo esses versículos, pudesse ver a voz do Senhor transformando o coração do pecador, porque nos é apresentado aqui que a voz do Senhor, ela sobressai sobre toda a agitação que envolve o coração de um pecador. Ah, meus amados irmãos, a voz do Senhor é poderosa e ela é cheia de majestade, porque ela está sobre as águas. Eu nunca enfrentei uma tempestade em mar aberto, mas eu tive algumas experiências em pescaria, e as pessoas dizem que a situação é muito medonha. Quando nós olhamos a agitação que nos é trazida pelo pecado, talvez a primeira menção que nós tenhamos seja a revelação do profeta Isaías. Olha como é o coração de um pecador que ainda não foi transformado pelo Senhor. Vamos ler aqui comigo Isaías capítulo 29, versículo 3. Diz o texto: os perversos, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta e revolve lama e sujeira sem parar. Esta é uma metáfora trazida pelo profeta que anunciava a voz do Senhor sobre o coração de alguém que ainda não foi transformado. Mas olha o que a voz do Senhor faz com o coração que é transformado. Versículo 3 do texto base da meditação, Salmo 29, versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Quando Deus olha para o coração do pecador e vê o nosso coração com essas águas turbulentas, porque o pecado afronta a glória de Deus. Paulo vai dizer ao livro de Gálatas que o pecado se revela pela obra da carne. A glutonaria, a luxúria, a fornicação, o ciúme, o ódio, o homicida, o viciado, o beberrão e tantos outros pecados descritos por um coração de carne, endurecido pelo pecado. Agora o salmista diz que a voz de Deus, ela sobressai sobre esse mar do pecado. Esse mar salgado pela natureza contaminada pelo pecado, a voz de Deus sobressai, ela sobrepõe, trazendo sobre nós a revelação do que há dentro do coração do homem. Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus disse: a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. E é Davi que, quando falará da importância da palavra ou da força da voz do Senhor, que ele diz aquele salmo tão conhecido que é o Salmo 119, guarda a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. A voz do Senhor, ela transforma o coração do pecador, porque ela sobressai, ela sobrepõe a agitação do pecado produzida no coração do pecador. Mas aqui aprendemos também que a palavra de Deus, ela seduz o coração do pecador. Olha o que o texto diz no versículo 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Meus amados irmãos, o reinado de Deus é estabelecido no seu coração e no meu coração pela força da voz de Deus. Ela tem a força de uma majestade. Olha o princípio de autoridade. O coração de um pecador, ele é transformado, não porque a voz de Deus sobrepõe a agitação das águas, mas ela seduz o coração do pecador, ela é poderosa, ela é majestosa. Deus se estabelece como rei sobre toda a face da terra, e que bênção saber disso, que a voz dele não pode ser parada. Deus continua ainda hoje operando o milagre da transformação no coração de um pecador. Aqui temos também que a palavra de Deus quebra todos os poderes que o pecado traz no coração de um pecador. Veja comigo aqui o versículo 5 e 6. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano soltar como um bezerro, e o Monte Hermon pular
como um boi selvagem. Meus amados irmãos, essa semana eu estava vendo uma reportagem onde um historiador foi chamado para o lado norte da Bahia, onde alguém achou numa área de Mata Atlântica um pau-brasil que 10 pessoas não conseguiram abraçar. O cálculo pelos especialistas é que essa árvore tem mais de 600 anos. E ela atingiu uma altura de mais de 40 metros. É parecida com a árvore que Davi usa aqui. O cedro do Líbano era uma árvore rara pela sua largura e pela sua altura. Nada era comparado dentro de uma floresta com a grandeza de uma árvore chamada cedro do Líbano. Agora a palavra de Deus diz que quando a voz ali chega, mostrando o quanto que o coração do pecador pode ser endurecido, ele diz que a força da voz de Deus despedaça a dureza do coração de um pecador, que é comparado aqui pelo Senhor como esta árvore tão grande, tão cheia de força. E a força é quebrada pela voz do Senhor. Deus, pela sua voz, transforma o coração de um pecador, porque ele sobrepõe, porque ele seduz o coração do pecador. Sua voz é majestosa, mas ela é poderosa para despedaçar todo o fragmento de rebelião que um dia invadiu o meu e o seu coração. E eu ainda aprendo que a palavra de Deus também ilumina o coração do pecador. O versículo 7 do Salmo 29 diz: a voz do Senhor produz chamas de fogo. Meus irmãos, quando Jesus morre, os primeiros que sofreram foram seus discípulos. E a palavra diz que 2 deles, voltando para a cidade de Cafarnaum, têm um encontro com Jesus, mas por causa do pecado, eles não visualizaram que era Jesus que os acompanhava naquela peregrinação. O texto vai dizendo que quando eles chegam na bifurcação entre cair para a cidade deles e finalmente chegar em casa, eles pedem então que aquele homem, que era Jesus, entrasse em sua casa. Jesus entra ali, parte o pão da graça. Você conhece o texto? E o texto diz que quando Jesus dá graça, os olhos daqueles discípulos são abertos, eles enxergam que é Jesus, e Jesus é arrebatado da casa deles. E eles olham um para o outro e dizem: bem que nós notávamos que quando ele nos falava pelo caminho, a palavra ardia, queimava em nosso coração. A voz do Senhor transforma o coração do pecador, porque ela é majestosa, porque ela seduz, porque ela é poderosa, mas porque ela ilumina as trevas que rodeiam a mente de alguém que ainda não se detém nessa atmosfera de fé provocada pelo Espírito de Deus, que nos conduz em verdade e em justiça. É por isso que a voz de Deus não apenas nos chama para louvá-lo, mas a voz de Deus também converte o coração de um pecador, revelando a glória de Deus. E ainda dentro dessa mudança, o versículo de número 8 e 9 diz que a palavra de Deus, ela desenha o coração do pecador. Ele diz aqui no versículos 8 e 9 do texto base do Salmo 29: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria corça e desnuda bosques. E no seu tempo todos dizem glórias a Deus. Você já parou a pensar se há vida no deserto? Portanto, a palavra de Deus diz que aonde a voz dele chega, o lugar onde não tinha vida passa a renascer. O escritor de Efésios, o apóstolo Paulo, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas foi Deus que nos vivificou. Quantas vezes a vida nos conduz por tanto deserto? A pandemia tem levado pessoas ao deserto da fé. As pessoas estão esquecendo de quem Deus é, porque focaram naquilo que Deus faz, como se aquilo que Deus faz dependesse de nós.
Como se o nosso Deus ficasse no céu com os braços cruzados, olhando para a postura dos seus filhos, e dependendo do que nós fazemos, Deus faz. Se eu não faço, Deus não faz. Mas se eu faço, Deus faz. Irmãos, isso é uma mentira, isso é uma heresia. O profeta Isaías diz: desde a antiguidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus que trabalhe tanto em favor daqueles que nele esperam. Ei, Deus não depende de você, Deus não depende de mim, Ele é autossuficiente, somos nós que dependemos dEle. Por isso que a voz do Senhor não apenas chama você para louvá-lo, a voz do Senhor chama você para ter uma mudança de vida. Deus tem convertido o nosso coração. Nós somos experimentados por esta graça de poder, porque onde a voz de Deus chega, ela sobrepõe o mar da solidão, o mar do deserto, o mar da incredulidade, despedaça qualquer cedro do Líbano, qualquer força do inimigo é quebrada pela força da palavra, que chegando na sua vida, na sua casa, na minha casa, revela aquilo que a palavra diz. Todos, olha o versículo 9, última frase, todos dizem glória. Só Ele, glória. Só Ele, glória, porque Ele é maior e melhor do que nós. E a última observação dessa noite: a voz do Senhor nos leva a louvá-lo, a voz do Senhor converte o coração do pecador, porque ela ilumina a mente do pecador, porque ela muda e transforma e acaba com a agitação do pecador. Como diz o salmista: ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A funcionalidade do reino não está naquilo que eu falo. A funcionalidade do reino está naquilo que Deus fala a mim e a você. A ordem é o contrário, entende isso? E como terceira verdade o texto diz: a voz do Senhor cala, cessa todo temor. Olha comigo o versículo de número 10 e 11 do Salmo 29. O Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo em paz. Meus amados irmãos, eu não sei você, mas quantas pessoas, quando conhecem a palavra de Deus e vê toda a vertente provocada pelo dilúvio, o dilúvio trouxe morte, o dilúvio acabou com todas as vidas que tinham aqui na terra. O dilúvio só preservou o povo de Deus. O dilúvio só preservou aqueles que eram de Deus. E diz que mesmo diante da força de um dilúvio, olha o que Davi entende. Ele está em paz. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Porque Davi sabia que a voz de Deus, ela é soberana sobre toda a criação. Ou seja, mesmo quando o dilúvio chegou, existia alguém que, eleito por Deus, foi separado e foi salvo daquele dilúvio. Davi sabia, Deus é soberano, sim. Quantas vezes hoje cientistas estão sendo obrigados a reconhecer o senhorio de Deus, que é o dono de toda a ciência. Quando você estuda, por exemplo, sobre o amor de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, ele começa a dizer, no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso valeria. Ainda que eu dominasse toda a ciência e tivesse toda a sabedoria, mas se eu não tivesse amor, nada disso valeria. Porque Paulo estava exaltando a grandeza de Deus. Como João, o apóstolo, diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A voz de Deus nos chama para louvar. A voz de Deus revela e transforma o coração de um pecador. Mas a voz de Deus cala todo o temor, porque nos faz reconhecer a soberania de Deus em tudo. Mas ainda assim, Davi revela que Deus não é apenas soberano. A palavra diz, aqui no versículo 11, que Ele é o nosso Salvador. Ele diz, Ele dá força ao seu povo e o abençoa com sua paz. Ah, meus amados irmãos, o versículo
10, a parte B, reforça ainda dizendo, na introdução do versículo 11, o Senhor com a sua voz, como rei, governa para todo sempre. Deus, Ele é Senhor, mas Ele também é nosso Salvador. Eu queria concluir essa mensagem fazendo algumas afirmações. Em função do segundo domingo da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia, diante daquilo que a voz do Senhor se revelou a nós, na metáfora que Deus permite Davi trazer a nós, como que diante de uma grande tempestade, essa força que vem, revelando o que a criação pode fazer, Deus nos ensina o valor da sua palavra e a força da sua voz. Mas eu queria então fazer algumas considerações. Diante de toda a tempestade, diante da força que nós vemos na natureza, Deus nos chama a confiar nele. Como anda a sua confiança em Deus? Como anda a sua fé? Meus amados irmãos, as tempestades, ela têm começo, meio e fim. Jesus estava num barco, dormindo, e a tempestade acontecendo. Os discípulos se apavoraram, até que eles se lembraram, Jesus está aqui também. E foram até Jesus e o acordaram. Jesus acorda e diz, ó geração incrédula, de pouca fé, ainda quanto tempo estarei com vocês? E dá uma ordem. E diz o texto que a tempestade cessa naquele momento. No barco da vida, sabemos que a tempestade chega. Nós temos irmãos que no meio da pandemia viram seus cônjuges sendo acometidos da Covid-19. Nós temos irmãos aqui na igreja que perderam irmãos na Covid-19. E quando nós olhamos, isso é uma grande tempestade. A morte vem como punição do pecado, mas a morte também vem cumprindo um propósito de Deus, porque enquanto Jesus não voltar, nós iremos nos encontrar com Ele. A qualquer momento Deus pode nos chamar, mas enquanto peregrinamos aqui na terra, o chamado para mim e para você é, confie em Deus. Quer vivamos, quer morramos, vivamos e morramos para o Senhor. Romanos 6,8. Isso é palavra de fé, isso é confiar em Deus. Porque a palavra, irmão, sempre traz alento para nós. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Fique em paz. Ore clamando por esta paz que Deus traz a mim e a você. Segunda consideração sobre a temática, a voz do Senhor. Louve a Deus. Deus nos chama a louvar, o texto é claro, ele inicia, em todo tempo louve ao Senhor, deem glória a Deus, ó filhos de Deus. Meus irmãos, mesmo com as dificuldades, nós podemos enxergar a bondade de Deus. Deus tem guardado a nossa vida. Talvez você não tenha tudo o que quer, mas você tem tudo o que precisa. Porque se você tem Deus, nós temos tudo. A pior infelicidade, a pior, não sei se seria a melhor palavra, desgraça, a pior punição, é andar com alguém que não reconhece o agir de Deus. Ninguém pode louvar o Senhor se a palavra dele não tem encontrado guarita em seu coração. Deus te chama a louvá-lo. Terceira consideração, em função da temática, a voz do Senhor. Creia em Cristo. Olha, esse é um salmo messiânico. Olha o primeiro versículo e o último versículo. Acompanhe comigo. Salmo 29, versículo 1 e Salmo 29, versículo 11. Deem ao Senhor, ao Filho de Deus, glória e força. Versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Pergunto, o que vem à sua mente quando você entende e vê glória e paz? Em Lucas 2, 8 a 15, quando Jesus nasce, a palavra de Deus diz que a glória de Deus se manifestou na terra, porque Jesus, como Filho unigênito de Deus, se revelou em graça e em verdade. E é João que vai dizer que Jesus é a paz, e que Ele nos trouxe a paz, paz que nenhum homem pode dar.
Isaías já dizia isso, ele é o príncipe da paz. Quando nós olhamos o Salmo começando com a glória e terminando com a paz, e vendo o advento da chegada de Jesus no mês do Natal, no domingo da Bíblia, dizendo que o príncipe da paz veio em graça e em verdade, revelando a glória de Deus. Olha que o Salmo revela o quanto que Deus tem se manifestado ainda hoje. Se você copiar, pegar o lápis, pegar a caneta, você vai ver que durante todo o Salmo, a palavra o eu sou aparece 18 vezes, como o Senhor. Só nesse texto. E Jesus fala em João 8, quem é você? Eu sou o eu sou. O nome do Senhor, a voz do Senhor. E por último então, além de confiar, louvar e crer em Cristo, porque Deus colocou tudo debaixo da plenitude do senhorio de Cristo aqui na terra, eu convido você a então conhecer a voz de Deus. Eu encerro com isso. Leia, memorize e medite na palavra. Salmo 1, né? Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes medita na sua palavra de dia e de noite, e será tão bem-aventurado, mais que feliz, porque a glória de Deus se revela pela voz dele.